Mais uma edição do podcast Professores Protagonistas no ar. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você se interessa por educação e pelo que os professores pensam, dizem, fazem, como eles se sentem na escola, este é o lugar certo. Vamos conhecer novas histórias. Toda semana nós estamos aqui. O podcast fica disponível no YouTube, inclusive você pode ver as edições anteriores, mas toda quarta-feira, às 9 horas da noite, nós lançamos um novo episódio. Esses episódios são gravados. Inclusive, se você quiser participar, quiser contar a sua história aqui, a sua trajetória na educação, por favor, fique à vontade. Entre em contato com a gente manda a ficha de inscrição ou manda um e-mail para receber essa ficha ou acessa o Instagram, Portal Educação Emocional, tem lá um lugar para você mandar a sua ficha de inscrição. Não tem nenhum pré-requisito. Eu não preciso ser um professor super famoso, ter milhões de seguidores, estar no Sudeste, ser de São Paulo, do Rio. Não, gente, nada disso. Se você me acompanha há mais tempo, eu sou Mariana Arantes, você sabe que o meu interesse está no chão da escola. E da escola de todo o Brasil. Escola pública, escola privada, escola pequena, escola grande, escola de quilombo, escola de zona rural, educação infantil, ensino básico, educação superior. A educação é o que nos interessa e, principalmente, ouvir quem faz da educação acontecer. Seja o professor que está no chão da escola, no dia a dia, seja o professor que está nas pesquisas contribuindo, como é o meu caso, por exemplo, eu sou pesquisadora ligada à Universidade Federal de Pernambuco e ao Instituto de Formação Humana, fiz meu mestrado e meu doutorado na área da educação, dou palestras no Brasil inteiro sobre educação emocional, mas a educação ela é muito plural. Tem o professor do chão da escola, tem o professor que está na pesquisa, tem o professor que está como técnico, tem o professor que está readaptado e que muitas vezes ainda está na escola ali por questões emocionais, afastado com burnout. Qual é a tua história? É isso que nós queremos ouvir. Dar vez e voz aos professores. Eu comecei a me interessar por isso porque, fazendo muitas palestras em centenas de cidades pelo país, mais de 100 redes municipais já, sempre ouço a mesma queixa. Os professores não são ouvidos. Ninguém quer saber o que o professor pensa. Na certificação de educação emocional integral, que a gente abre turmas periodicamente, para que formar educadores socioemocionais para a escola, a gente também escuta e vê que esse é um problema, não é de onde eu estou aqui, por exemplo. Eu sou paulistana, mas moro aqui em Recife. Isso não é um problema de Pernambuco. Isso não é um problema do Nordeste. Isso é um problema do Brasil. Os professores não se sentem ouvidos. Nas edições anteriores do podcast, você pode ver, a gente já conversou com o professor do Espírito Santo, com o professor do Rio Grande do Sul, com o professor de vários lugares, e é sempre a mesma coisa. Hoje nós vamos entrevistar uma professora do Rio de Janeiro, uma professora que inclusive se candidatou aqui, mandou as informações dela para participar do podcast Professores Protagonistas, e é um prazer recebê-la, professora Jaque Cordeiro, seja muito bem-vinda, vamos ouvir a sua história, assim, com muito prazer, muito acolhimento e muito respeito. Muito obrigada por aceitar o convite para participar do podcast. Eu que agradeço de coração por estar participando de um espaço onde, assim, os professores têm voz. E como você diz, é uma característica, né, da nossa educação, é uma reclamação constante, eu digo até do ambiente escolar, porque os alunos também reclamam disso, né, que muitas vezes não são ouvidos. E eu, assim, vou ousar em dizer que seja uma reclamação humana. Aquela escuta ativa que a gente fala tem ficado para trás. Então, assim, é muito importante que tenha um canal que dê essa voz, que permita isso, e que a gente fale das nossas experiências, né? Porque educação é isso, é troca. Então, muito obrigada mesmo. Eu vou te apresentar aqui para vocês, para quem está nos acompanhando, veja é um espectro, gente. Eu acho que essa entrevista aqui vai ter que durar uns 3 dias,
porque ela trabalha com além de trabalhar com uma área muito, 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 muito sensível, ela tem uma larga história. Jaqueline Cordeiro está em Maricá, não é isso, Jaqueline? No Rio de Janeiro. Isso aí. Então Isso vamos aí. lá, olha aqui. Mestre em educação, me corrija se eu estiver errada. Mestre em educação em processos formativos e desigualdades sociais, especialista em ensino de histórias e cultura africana e afro-brasileira, especialista em sexologia também, professora de ensino superior nos cursos de pedagogia, enfermagem e medicina veterinária, professora de pós-graduação nos cursos de orientação e supervisão escolar e ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. A Jaqueline também atua como professora da educação básica, educação pública, educação privada. Uau! Você faz educação superior e educação básica ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, no mesmo dia. No mesmo dia, inclusive, no mesmo dia. Então, você tem a formação dos novos professores e você também tem a visão da escola, dos estudantes nessa nova configuração aí no pós-pandemia, das famílias no pós-pandemia. O que é mais desafiador, Jaqueline? Eu preciso começar com essa pergunta. O que é mais desafiador? Ouvir. Ouvir e mostrar que eles podem ser ouvidos. Eu acho que resume. Resume porque quando eu digo na mesma escola, nós que somos professores e nós sabemos disso, né? Que estamos aí falando para vários professores e também futuros professores, nós entendemos que estar na escola é um espaço de escuta e que muitas vezes esse espaço não é ativado. Então precisa ser ativado. Quando eu falo que eu trabalho na educação básica e no ensino superior no mesmo dia, é porque nós temos essa nossa correria, que como os alunos, os adolescentes dizem, é o nosso corre diário. E aí, no mesmo corre diário, eu estou numa sala de sexto ano, que eu tenho turma de sexto ano, e à noite numa turma de graduação em pedagogia. Então, a dificuldade é o que a gente conhece enquanto profissional da educação. Mas essas dificuldades, elas são muito superadas, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de refletir, quando eu sou perguntada assim, a partir daquele muro de lamentações que é a sala dos professores. Se nós formos pensar, os professores têm muitas reclamações, têm muitos problemas, têm muitas condições que não são condições plausíveis com a nossa formação. Mas a gente também deve deixar isso um pouquinho de lado e olhar para aquilo que nos energiza, né? A gente Sim. precisa tomar assim, esse impulso e fazer diferença. Então, eu sempre declamo para os meus alunos que trabalhar educação é trabalhar diferença, é trabalhar transformação. E isso é prática, né? E assim, a minha prática tem sido muito trabalhada com a questão do que eu vivo, do que eu falo, do que eu pronuncio, do que eu ensino. Então, eu quero muito transformar pessoas. E aí, assim, para ilustrar isso, eu estava numa escola, deve ter uns 8, 10 anos isso, numa escola de educação básica, numa turma de oitavo ano, e teve uma reunião de pais. Aí E em nessas Maricá reuniões de mesmo? pais, a gente ouviu. Não, foi em São Gonçalo, que também é região Sim, metropolitana do Rio de do Janeiro, Rio. próximo aqui Uhum, a Maricá. E aí, uhum. nessa reunião de pais, a gente ouve frases do tipo: não sei mais o que eu faço com meu filho, a escola é culpada porque ele está aqui desde criança. Né? Então, assim, a gente escuta esse tipo de informação e os professores vão entender bem o que eu estou dizendo. E quando eu saí de sala, que eu conversei com pais, um amigo virou para mim e falou assim: mas, Jaque, por que que você vai, discute, você fala, você argumenta? Só ouve, Jaque. Afinal de contas, a gente não vai mudar o mundo. E aí eu já estava nesse meu processo de transformação, né? E a minha resposta para ele foi: cara, eu sou professora porque eu quero mudar o mundo. E assim, Mariana, eu tento mudar o mundo todos os dias. E eu digo que o mundo é a partir daquilo que é a minha perspectiva. Então, se eu consigo transformar um pensamento de uma criança de comunidade carente, igual eu trabalho em São Gonçalo, com uma comunidade bem carente, mas consigo mostrar para ela
que ela tem um futuro, que ela não está num túnel escuro, eu estou mudando aquele mundo. Se eu consigo falar para o meu colega de pedagogia, que hoje é meu aluno, mas que amanhã é meu colega, eu consigo mostrar para ele que a gente transforma. Então, assim, é esse o meu desafio diário. E faço isso com muito afinco, com muita vontade, sabe? Com muita fé, com esperança do esperançar, de Paulo Freire. Sim, esperança do esperançar. Mas Esperança do também, esperançar. vou fazer um diálogo aqui, Paulo Freire com Ariano Suassuna, mas também muito realista, né? Assim, Correto. isso é o que me norteia, né? Assim, nos meus anos da educação, é assim, eu sou otimista, mas eu também não sou ingênua, né? Com Sou certeza. esperançosa, mas também sou muito realista. E esse ouvir me leva para um lugar, esse teu desafio que você colocou, olha, de ouvir, porque até o aluno, que é o grande protagonista da educação, não se sente ouvido, quem dirá o professor, que hoje está num papel coadjuvante, para não dizer antagonista, na visão de alguns. Né? Assim, Verdade. socialmente, nós estamos passando por um período muito sombrio, inexplicável, e essa é a razão principal da existência desse podcast, para mostrar o quanto de potência tem nas histórias dos professores que estão lá e que não estão lá, obviamente não é por dinheiro, né? O professor não trabalha por dinheiro, né? Mas principalmente para promover essa transformação que você colocou aí divinamente, cheguei a me arrepiar, mas que a sociedade, que antes até dava um discurso a favor, hoje mais nem isso. Então, mais do que nunca, o tema saúde emocional na escola se tornou urgente e agora é uma questão emergencial depois da pandemia. Eu acho que ele sempre foi importante, a vida inteira, porque a gente nunca conseguiu não falar sobre isso, por mais que a gente fosse instruído a deixar as emoções fora da escola. Mas isso sempre foi importante. Somos seres inteiros, integrais, e a gente entra com tudo para onde a gente vai. A pandemia mostrou o quanto isso é importante. E o pós-pandemia, e a questão dos ataques, e a situação que nós temos hoje, com os altos índices de violência na escola, nos mostraram o quanto isso é urgente. E falta escuta, falta vez. E aí, eu lendo aqui o teu trabalho, eu vi que você trabalha com um tema que é ainda mais importante, esse processo de escuta. A diversidade, mas não só a diversidade no papel, a diversidade não só dos professores, que já são invisibilizados, mas de uma camada social ainda mais invisível, as questões étnico-raciais. Fala um pouco para a gente sobre esse seu trabalho. Bom, eu tenho que falar sobre isso a partir de Angela Davis, né? Ela diz para a gente que a educação é essa chave para desmantelar essas estruturas de opressão. E eu acho que o meu trabalho pode começar a partir disso, né? A estrutura de opressão, ela sempre foi presente no Brasil, que a gente está falando de um Brasil que foi escravocrata, um Brasil machista, misógino, um Brasil que tem esses processos todos aí interligados desde a sua formação. E eu sempre olhei para a educação, enquanto professora, como algo que podia mudar. Mas mudar é diferente de transformar. Então, mudar ainda é um pouco, né? Transformar é o tudo. E eu conheci essa possibilidade de mudança e transformação a partir de uma pós-graduação do IFRJ, que é aqui no Rio, fica na cidade de São Gonçalo, o polo, né, que eu estou falando, o campus, e eu conheci fazendo uma pós-graduação em cultura africana. Quando eu entrei para trabalhar, para estudar pós-graduação, era como se o meu mundo ali tivesse ficado de lado e eu tivesse emergido num novo mundo, porque eu comecei a verificar aquelas estruturas opressoras que, enquanto mulher branca, eu nunca imaginava a minha condição de privilégios. E aí, quando eu comecei a estudar aquilo, eu falei, gente, mas eu estou num lugar que eu posso fazer mudanças. E foi assim, isso foi em 2017, e só para encurtar tudo, em 2023 eu entro para o mesmo polo para ser professora dessa mesma pós.
Então, isso me trouxe uma bagagem emocional, e aí eu posso utilizar o que o programa fala, uma bagagem emocional incrível, que é trabalhar com as vulnerabilidades sociais, é trabalhar com as pessoas pretas, é trabalhar com mulheres que às vezes estão em violência doméstica, em situação de violência doméstica, e fazer isso da minha prática escolar. Então, hoje, quando eu olho e trabalho a questão do racismo na sala de aula, a questão da diferença entre escola pública e escola privada, ter ou não ter alunos pretos, né? Eu sempre comento isso, principalmente com as minhas escolas particulares, a quantidade de pessoas pretas como alunas. E eu quero deixar isso assim bem marcadinho aqui no seu programa, porque muitos vão me ouvir falando pretos e vão ter aquela estranheza que a gente sabe que é presente, né? Mas eu quero colocar isso como lugar de destaque e não a palavra preto como sempre foi deixada de lado e invisibilizado. Então, quando eu falo mulheres pretas, crianças pretas, são pessoas de destaque que merecem um destaque que nunca tiveram. Então, trabalhar com isso me trouxe potência, me trouxe Sim. energia, me mostrou que é difícil, sim. Né? Eu não vou, como você disse, ser ingênua, ou não vou virar os meus olhos para a dificuldade que os professores vêm ter. Não vou virar os olhos também para olhar para um intervalo numa escola particular e ter 2 alunos pretos num universo de 200, 300 alunos brancos. Então, Sim. esse reconhecimento é parte de luta. Mas É ser uma luta professor é que é militância. nossa, e é uma luta não só nossa, eu acho que como professores, pesquisadores, técnicos, de todo o educador, né, estejam ou não em sala de aula, mas eu acho que é uma luta humana, inclusive nossa, branca. Eu também sou uma mulher branca. E a gente, mas não é porque eu sou uma pessoa branca que eu não vou enxergar o que acontece com as pessoas pretas. Assim, é inadmissível. É inadmissível isso. Eu sempre falo, né? Assim, me amparo muito numa frase que viralizou depois dos ataques contra o jogador, como é o nome dele? O Vinícius Júnior, que ele disse assim: não, eu não sou uma vítima do racismo, eu sou, antes de tudo, né, assim, alguém que luta pelo antirracismo. E que eu acho que essa luta ela também é de todo mundo. Mas eu imagino como deve ser difícil ainda e raro falar sobre isso nos espaços, porque a gente precisa de educação emocional para falar sobre isso. Educação emocional já é algo raro. A gente ainda fica esperando que a empatia venha na água, que a gente adoce um cafezinho com motivação, né? E aí falar sobre a necessidade da educação antirracista, dar vez e voz, resgatar o protagonismo para as pessoas invisibilizadas. Se no emocional já é difícil, eu fico imaginando trabalhar a diversidade a partir das questões étnico-raciais. Eu tive uma professora na UERJ, UERJ FFP, né, a estadual aqui do Rio de Janeiro, e a gente tem um campus, lá é o meu campo de formação, fiz minha graduação e meu mestrado lá. E eu tive uma professora lá na FFP, da UERJ, chamada Denise Sepúlveda, que é um nome aqui no Rio de Janeiro para trabalhar diversidade. E trabalha a diversidade nos seus muitos âmbitos da diversidade. E ela também foi alguém que me fez olhar diferente para essa questão e reconhecer que, às vezes, essa dificuldade que a gente encontra, ela está muito presente também nos pontos de elite. No caso da educação, está muito presente, às vezes, nos gestores das instituições. Eu já ouvi de um lugar que eu trabalhei durante alguns anos que o gestor, nas suas reuniões de formação pedagógica no início do ano, a orientação era: vocês estão aqui para ser professores, apenas. Eu não quero que vocês tragam para a coordenação problemas de alunos. Eu não quero que vocês fiquem ouvindo o que aconteceu com esses alunos. Vocês não são psicólogos, vocês não são enfermeiros. E eu escutei isso, Mari, por 2, 3, 4 anos, e aquilo muito me incomodou. Então, eu conversei com ele. E isso Eu fico pandêmico.
no período pandêmico, onde essa escola ela não permitia que você saísse desse currículo, e a gente entende que o currículo é um ato político, é uma construção política, mas essa escola definia que esse professor, né, que esse profissional, e aí eu vou falar como a Bárbara Carini, o educador, porque não era uma orientação apenas para os profissionais que estavam na frente de uma sala de aula, mas era uma orientação para o educador, que vai desde o porteiro, passa pela coordenação, passa pelos professores e chega até a equipe que dirige, né? A equipe que vai gerir aquilo tudo. E a orientação era essa. Não, se um aluno precisa de psicólogo, ele vai procurar fora da escola, porque vocês aqui não podem. E, assim, muitas experiências, e eu digo experiências ruins também, que contribuíram para que eu tivesse mais força para trabalhar isso. Então, hoje eu sou aquela professora que, tanto na educação básica quanto na superior, eu escuto frases do tipo: você pode conversar com a gente? Porque você escuta o que a gente fala. E eu tenho muito prazer em ser essa professora, sabe? Muito medo, às vezes, porque a gente não sabe o que vai vir depois e como que eu vou poder ajudar, né? Mas eu tenho prazer, isso me vem como um privilégio de poder estar ali naquele momento e por muitas vezes conseguir ajudar. Então, assim, eu sempre tento, mesmo quando não está assim, ao meu alcance, mas que outras pessoas ajudem, porque quando se fala de saúde emocional, de educação emocional, inteligência emocional, a gente está falando do ser humano. E se a gente está falando do ser humano, eu me movo como educador, porque primeiro eu me movo como gente, né? Diz Paulo Freire. Então, se eu sou hoje uma educadora, é porque antes de ser educadora, eu sou uma pessoa, eu sou gente. E se eu sou gente, eu não sou feita de produtos que são comprados em algum lugar. Eu sou feita de emoções. E essas emoções se modificam. Não, eu costumo dizer sempre isso, acho que essa é uma das frases que eu mais repeti, que a escola é um ambiente coletivo feito por feito por pessoas para outras pessoas. E não tem material didático, metodologia ativa, inteligência artificial que dê conta de aumentar o índice do IDEB se a escola não tiver vínculos saudáveis. Se as relações na escola não forem saudáveis. Não tem mágica no IDEB, que é a grande régua na educação. Né? Tudo é pelo IDEB. Porém, a gente precisa entender que o próprio IDEB reflete as relações que existem ou não na escola, se elas são saudáveis ou não na escola. Porque o aluno pode não aprender, inclusive, ou pode não conseguir mostrar aquilo que ele já aprendeu por uma questão emocional. O professor Afetiva. pode não conseguir mostrar aquilo, o professor pode não conseguir, o professor mesmo que ele queira só dar o conteúdo, o tom de voz é emocional. Se não tem olhar, não tem vínculo. Se não tem escuta, não tem acolhimento. Se não tem acolhimento, não tem nada. Se não tem vínculo, não tem nada. A aprendizagem não é uma semente que a gente joga ali, ela vai germinar no meio das pedras, né? Mas como é difícil isso. E que maravilha escutar você aí de Maricá, com essa visão tão ampla, tão aberta, muito protagonista mesmo, assim. Eu estou aqui ouvindo você, abrindo um sorriso. Para quem está ouvindo só pelo podcast, só ouvindo o podcast, quem não está assistindo pelo YouTube, quem pode não estar na tela, mas assim, provoca um sorriso na gente, porque a integralidade do ser humano já está na escola. E a beleza do ser humano está na diferença. Não assim, precisamos lutar pela equidade, pela equipluralidade, mas também precisamos reconhecer as diferenças e de forma salutar, natural, saudável. E aí você falou dos desafios, você falou assim, as coisas ruins também me ajudaram a formar quem eu sou hoje. O que você já passou de marcas ruins na sua trajetória
que você pode, se sente à vontade para contar aqui para a gente, mas que te ajudam a ser a professora que você é hoje? Mari, todas nós, né, professoras de educação básica, principalmente, nós já ouvimos histórias que a gente pode não ter sentido na pele enquanto vítima, mas a gente sente por paixão à educação, a gente sente por empatia, a gente sente por reconhecimento. Então, assim, eu aprendi, quando eu comecei a trabalhar a questão emocional, e isso me ajudou muito, né? O que você fala da afetividade é uma prática que eu desempenho na universidade, que é a educação a partir da afetividade. E da afetividade no conceito de Spinoza mesmo, né? O que te afeta de bom, o que te afeta de ruim. Porque Sim. esse é o âmbito da afetividade. E essas questões, elas me ensinaram a olhar assim. Nós nunca vamos estar num mar que é calmo. A educação é um mar de tempestades e que pode vir a ter bonanças ou não. Então, assim, vai depender de todo o processo, né? De tudo que a gente navega. Então, eu já passei por momentos onde eu ouvi, e posso falar ouço ainda, em alguns lugares, violências domésticas que são trazidas para dentro da escola. E muitas vezes por crianças pequenas, né? Eu dou aula para alunos a partir de 11 anos de idade. Então, muitas vezes por crianças. Eu vejo e sofro também com a violência urbana presente aqui no Rio de Janeiro, que também isso não é segredo para ninguém, basta ligar uma TV ou acessar uma rede social que a gente verifica o quanto de violência a gente tem no Rio de Janeiro, e essa violência urbana, ela passando os muros da escola. Eu já ouvi muitas vezes alunos com problemas em relação à sua orientação sexual, e isso ser tratado pela escola como algo completamente irrelevante, ou então, muitas vezes, uma vez eu escutei de uma orientadora escolar que a mãe deveria levar essa filha para a igreja, porque isso não era coisa de Deus. Então, a gente vê que dentro da escola acontecem muitos problemas que nos movem, mas que nos movem numa ideia de transformar o que está sendo visto. Sim. Então, a gente percebe que, às vezes, as pessoas chegam e conversam com a gente do tipo, isso muito na educação superior, professora, eu não conseguiria estar aqui, porque eu estou com problemas sérios na minha casa, e relatam problemas, às vezes, de familiares, de filhos, né, que são os nossos tesouros, e tratam esses problemas, e trazem esses problemas para a sala de aula, e aí falam, não, mas eu não podia deixar de estar aqui porque é sua aula. E isso me quebranta muito, porque a minha responsabilidade profissional, isso aumenta. E eu adoro perceber o quanto essas pessoas estão de responsabilidade também com esse processo educacional e com essa conquista de transformar. Então, ver a sala de aula, muitas vezes, num processo de diversidade, que não é reconhecido pela própria escola onde essa sala está, isso também machuca muito. Então, assim, são muitos os problemas, muitos. A gente passa por várias questões que, às vezes, a gente para e pensa, puxa vida, né? Dá vontade de parar um pouquinho, dá vontade de respirar, dá vontade de correr um pouco e depois voltar para ver se melhora. A gente vive também condições em que muitos professores padecem da ideia da saúde emocional e despejam isso numa sala de aula. Sim, sem dúvida. Para a gente como problemas e que são colegas de trabalho. E como que a gente faz isso? Como que a gente organiza isso, né, para conversar isso com a direção, com a coordenação daquela escola? E eu tenho um coordenador que virava e falava o seguinte: olha, eu só admito professores na universidade se esses professores também forem de educação básica. Porque só podem ensinar a ser professor aquele que é professor. E isso sempre ficava marcado quando ele dizia que ele nunca iria admitir um professor no ensino superior se não tivesse experiência na educação básica.
porque é esse chão da escola que ensina. Então, quando eu falo para você que a gente tem que olhar esses problemas, e olhar de frente mesmo, não é deixá-los de lado, olhar o problema, enfrentar, às vezes vir para casa com eles, dormir, sonhar com isso, pensar em algo que a gente possa fazer para ajudar, mas é para que esse problema seja degrau, sabe? Para que a gente consiga suprir, que a gente consiga passar esse degrau, mesmo que a gente sente e chore com os alunos. Porque é uma ótima frase isso, né? Assim, que esse problema seja um degrau, porque o que o mais o professor da educação básica que está nos ouvindo agora sabe disso e com certeza ele já teve ali, já se lembrou de várias histórias, inclusive de abusos de crianças. A gente tem visto, inclusive, programas até do Unicef tentando capacitar os educadores para essa escuta, porque não dá para ignorar, não dá para ignorar a quantidade, o aumento dos casos, o aumento dos abusos, né, das crianças e dos adolescentes como vítimas, os casos de automutilação, que só fazem piorar, das agressões, né, inclusive assim, por motivos banais, inclusive até Sim. mortes temos de aluno contra aluno na sala de aula, hoje em dia de aluno contra o professor, e querer que o professor não se afete, ou ele só se afete positivamente, ou ele se mantenha com o propósito em alta, com a motivação em alta, como se fosse uma atitude vocacional, e aí no sentido religioso da palavra, não, eu estou aqui porque eu quero, porque é a minha missão de vida, como se o professor não fosse gente, inclusive invisibilizar também o papel do professor, e isso não é possível. Mas essa é uma discussão que me chama muita atenção, e às vezes eu confesso que eu me sinto só nesse caso, e é ótimo encontrar professores que eu não conheço, como, por exemplo, eu não conhecia a Jaqueline, tá, gente? Nós estamos nos conhecendo aqui no podcast. Ela mandou a ficha para cá, ela viu a chamada, olha, estamos lançando o podcast Professores Protagonistas, estamos aqui entrevistando professores do Brasil inteiro, então você também, que está aí nos ouvindo, pode contar a sua história aqui. Eu, assim, isso me renova, sabe? Encontrar professores que também acreditam na integralidade, que também olham o outro como um inteiro. E você falou aí uma coisa que me chamou muita atenção também, que foi do seu próprio resgate, né? Quando você encontrou o assunto da diversidade, das relações étnico-raciais. Você já pensou em desistir antes? Antes disso, sim. Antes de 2017, isso é marcado, porque a gente costuma brincar, né? As mulheres, principalmente, costumam brincar que ao fazer 40 anos a gente se modifica, né? A gente tem uma transformação. Vou dar um spoiler, com 50 é pior. Eu posso dizer que aos 40 a minha modificação foi enlouquecedora com todos os sentidos, porque eu me modifiquei em sala de aula, me modifiquei enquanto mulher, me modifiquei enquanto mãe, me modifiquei enquanto amiga. Então, assim, foi uma modificação assim muito grande. E que bom que aconteceu. Que bom, porque eu olhava a educação como algo que a gente fica reproduzindo, né? E assim, você via aquela reprodução, e para mim, assim como a Bell Hooks, né? A Bell Hooks fala isso, a educação não pode ser vista como espaço de reprodução, é espaço de invenção. Então, a gente precisa se inventar e se reinventar todos os dias. Mas tanto sufoco, é tanta coisa em cima, que a gente vê os professores embaixo das cinzas. Né? Assim, eu tenho lido. Mas somos fênixes. Professores. Nós somos fênixes, a gente se renova das cinzas. A gente se renova, a gente tem que acreditar nisso. Mas, assim, essa dificuldade, né, assim, me chama muito a atenção. O que te resgatou das cinzas? Foi ter encontrado esse outro campo de estudo e depois esse outro campo de atuação? Sim, mas você chegou a pensar mesmo assim, de falar, olha, eu vou desistir, eu vou jogar tudo para o alto, enfim, acabou. Estar na sala de aula é meio que um pensamento assim que fica passando todos os dias,
né? O Karnal fala isso, né? O Karnal fala que se você dá aula para sexto ano, você pode dar aula para qualquer outra série e outro segmento. Eu dou aula para sexto ano desde 2000. E eu posso dizer que desde 2000 eu nunca tive um ano que eu não tive uma turma de sexto ano. Esse ano eu estou com uma turminha só. E olhar para a turma de sexto ano, aquilo ali me revigora, ao contrário de muitos. Eu sei que eu agora posso ser assim, cancelada por vários professores ao falar sobre sexto ano, mas estar numa turma de sexto ano é ver uma transformação desses nossos adolescentezinhos, né? Dessa fase de mudança. E eu não posso marcar para você quem fez. Eu posso marcar para você o que fez, né? A cultura a cultura africana, a ideia da pós-graduação em história de cultura africana, isso me fez conhecer uma outra Jaque. E eu digo que essa Jaque, ela estava aqui, mas ela precisava ser abastecida por conhecimentos, por leitura, por estudos, por traumas, sabe? Por características ruins, muitas vezes, por entender que o racismo é muito mais presente do que a gente imagina, por fazer com que eu tivesse vontade de trabalhar e mostrar isso, como que as crianças também não conseguem perceber, porque é uma estrutura que é familiar. A gente tem um racismo estrutural que está na nossa família, que às vezes a gente cresce sem perceber isso. E eu sou também um fruto desse racismo estrutural, porque os meus pais não conheciam isso, por falta de conhecimento, de estudos mesmo, mas hoje a gente já tem um processo de transformação. E assim, Mari, ver a cada dia uma fala, um gesto de carinho, sabe? Uma transformação daquilo que foi promovido pelo que eu falei, pelo que eu estudei, pelo que eu mostrei de diferente, isso me dá muita força. Eu tenho Agora, certeza. vou te perguntar aqui, o que é mais difícil, hein? É quebrar o racismo estrutural na turma de sexto ano ou quebrar o racismo estrutural nos professores antigos? E os professores? Porque Não tem. os professores antigos são uma turma mais difícil que o de sexto ano, não é não? Os professores são aqueles que viram e falam assim: nossa, mas você vai fazer outro projeto de racismo, vai falar isso de novo na escola? A gente não é mais racista, igual o livro do Ali Camel. Nós não somos racistas. Nós não somos racistas. E a ideia de você ser antirracista não é presente para eles. Os alunos do sexto ano, eles levam isso numa boa. Eu achei que você fosse me perguntar se fosse de turma, que eu ia te falar. É mais difícil trabalhar numa turma de graduação a ideia do racismo do que numa turma de sexto ano. Eu ganhei Graduação dos futuros dos professores. futuros professores, porque nessa parte eu trabalho com a pedagogia. Eu ganhei, eu posso dizer que foi um presente, já tem 2 anos isso. Comecei uma disciplina na universidade chamada Dinâmica das Relações Étnico-Raciais. E muitas vezes os estudantes chegam, isso é quinto período de pedagogia, e muitas vezes os estudantes chegam no começo do semestre falando assim: nossa, a gente vai trabalhar racismo? Nossa, para que trabalhar isso? Sabe? E é essa fala, e é comum isso. E quando chegam no final, que eles passaram pelas leituras, pelas apresentações, pelas aulas, pelos trabalhos, eu vou te dar uma frase de uma aluna que me falou no semestre passado. Professora, no primeiro dia, eu fiquei muito chateada de ter que trabalhar uma matéria como essa. Mas hoje é o último dia de aula. E eu quero falar para você que eu já briguei com meu chefe, já briguei com meus pais, já briguei com um monte de gente, e briga foi a palavra que ela usou. Já briguei com um monte de gente porque eles não reconhecem o quanto nós somos racistas. E eu queria muito te agradecer por esse processo. E assim, eu sempre escuto essas coisas
e vejo que aquilo ali é uma sementinha. Como você disse antes, né? O nosso trabalho de formiguinha é um trabalho de formiguinha, mas que tem que ser o tempo e é necessário. E de formiguinha em formiguinha, a gente vai fazendo esse nosso grande formigueiro, que é um formigueiro de transformação. Porque é necessário que se modifique essas estruturas sociais, que são estruturas opressoras. E que essas estruturas opressoras, infelizmente, estão dentro da escola. Estão, muitas vezes, com os profissionais que estão ali com os pequenos, com os grandes, na educação básica, estão dentro das universidades. Esse racismo estrutural está presente em todos os acessos à educação ou no mundo corporativo. A gente vê isso a partir dos salários, a gente vê isso a partir dos cargos de chefia, a gente vê isso a partir do modelo prisional do nosso país, como você é parado em algum lugar na rua. Então, assim, por que isso acontece se nós somos uma população com 54% de pessoas negras? Né? Onde é que estão esses 54%? E cadê esse protagonismo aí dessas pessoas que estão aqui trabalhando nesse Brasil desde sempre e que foram sequestradas de África, que foram trazidas para cá de forma compulsória? Então, essa ideia de se trabalhar esse reconhecimento é nosso. É o nosso obrigação. Tem uma lição que eu aprendi com um professor meu, foi meu orientador no doutorado, que também é uma pessoa branca, mas que também trabalha as questões da vulnerabilidade, das desigualdades sociais. E durante o mestrado e o doutorado, a gente ia assistir aula com ele ou fazer qualquer orientação numa ONG, que é numa ONG, num bairro aqui no Recife, que é um bairro muito marginalizado e marcado por violência, chamado bairro do Coque. E a ONG é lá dentro. E aí, uma vez, a gente estava lá olhando, tinha um grupo de fora, alguns pesquisadores internacionais, e falaram assim, mas por que você trouxe a gente aqui? Falaram para ele. E aí ele disse assim, eu trouxe aqui porque eu estou trabalhando com professores, com profissionais, para escolas públicas. E eles precisam ver onde os alunos moram, onde muitos dos professores moram. A universidade ainda é um campo muito elitista, né? E assim, a academia está muito longe da realidade da escola pública, muitas vezes, né? Esse diálogo, quando ele acontece teoricamente, né? A universidade se coloca muito longe e a gente precisa trazer. A minha intenção é trazer essas pessoas para cá para ver. E aí a gente acabou aquilo tudo, foi todo mundo para um restaurante almoçar. E a primeira coisa que aquilo reverberou em mim, e é um exercício que eu faço até hoje, é olhar num restaurante, por exemplo, e ver quantas pessoas negras estão sendo atendidas e quantas estão trabalhando, servindo. Esse é um exercício diário, assim, praticamente diário, na minha mente, assim, sempre olhar isso, porque o fato de eu ser uma pessoa branca não me impede de olhar. Aliás, eu preciso aprender a olhar, e esse olhar é um exercício diário. É um exercício diário. Mas quando a gente fala dos professores, dos adultos, essa camada de desconstrução, ela está muito mais cristalizada, é muito mais duro, a gente pena muito mais para quebrar. Porque a gente ainda vive uma realidade de que adulto não chora, homem não chora, a gente deixa as emoções lá fora, né? O próprio campo da educação emocional é totalmente marginalizado ainda. A gente luta, mas a gente ainda escuta muito que é mimimi, que para que isso? Isso é frescura, e isso não é educação, isso não tem nada a ver com a escola, né? Assim, a gente fala para não sei quantas e quantas vezes, mas escuta muito isso. Isso para mim dói muito. Isso para mim dói muito. O que é que te dói ouvir nessa área, como professora, como profissional, dentro do escopo do seu trabalho? O que é que te dói ouvir? Quando a gente tem amigos, colegas de trabalho também, pessoas que convivem com a gente na sala dos professores, né? Os nossos colegas de trabalho que estão na mesma função,
que não conseguem perceber a necessidade da escuta ativa. Quando você fala da universidade, né, a academia, ela é traçada frente a uma condição europeia ainda. Sim. Então, aquela ideia de que esses profissionais são profissionais inatingíveis, né, que não se chega até esses professores. Quase um Olimpo. Ninguém pode argumentar, pode discordar. É necessário, Mari, que a gente descolonize, né? E aí, usando a ideia decolonial, que a gente descolonize esse olhar, como fala a Grada Quilomba. Por que isso? Porque a educação é começo, meio e começo. É a ideia do Nego Bispo, né? Você não tem fim. Você é começo, meio e começo. Então, quando você escuta profissionais que não dão valor a isso, sabe, que percebem, às vezes, uma dificuldade de um aluno e não querem saber sobre o que está acontecendo, como deve ser feito, para quem deve ser levado, ou até dificuldade de colegas mesmo, porque muitos colegas chegam, às vezes, destroçados na escola. E muitas vezes eu pergunto, nossa, mas se você está tão mal, por que você está aqui? Né? Você precisa se resguardar disso, porque você pode ouvir algo e isso vir a te machucar, e aí a gente percebe que as pessoas estão ali porque existe um mecanismo de opressão. E esse mecanismo de opressão ele pode vir de vários lados, pode ser a questão do dinheiro, pode ser a questão da falta, mas pior que isso, pode ser a questão da fala. Então, o falar. Me dói muito quando eu percebo que o falar machuca, e machuca de forma para sempre. Machuca, assim, eternamente. Eu sempre converso com os meus alunos da universidade que a gente lembra apenas de 2 professores da vida, né? A gente passa aí pelo mestrado, pós-graduação, doutorado, tudo, mas a gente vai lembrar de 2 modelos de professores: os bons, muito bons, e os muito ruins. A gente não vai lembrar daqueles professores que entravam, davam sua aula e iam embora. A gente não lembra nome, não lembra o que eles faziam, a gente não lembra disso. Mas fica marcado na nossa mente os muito bons e os muito ruins. E os muito ruins, eles ficam marcados e são levados junto conosco, às vezes mais do que os bons. Porque eu escuto dos meus alunos da universidade o seguinte: já que eu não vou falar na aula, não, porque uma vez, quando eu estava no 5º ano, um professor de português, ou seja, eles sabem todos os detalhes. Um professor de português falou que eu devia ficar quieto. Todos então, sabemos, né? Eu não vou falar porque o meu professor fulano, com nomes de geografia, falou que o aluno tem que ficar quieto na sala de aula. Isso me dói. Isso me dói muito. Me dói quando alguém não acredita no seu sonho, sabe? Eu digo que a gente, enquanto professor, a gente pode fazer muitas coisas na sala de aula. Eu ousaria dizer quase tudo. Mas uma coisa que a gente não tem o direito de fazer, e isso é regra para os meus alunos da educação: a gente não tem o direito de acabar com o sonho de ninguém. Mas o sonho é impossível. Nenhum sonho é impossível. Eles podem ser difíceis, mas a gente tem muitas histórias aí no mundo de sonhos que pareciam impossíveis e foram concretizados. Então, agora tem uma coisa que a gente tem escutado muito dos professores, inclusive aqui no podcast, acho que a gente já falou sobre isso, alguns professores já trouxeram isso, que é uma preocupação com os estudantes que já estão chegando à escola sem sonhos. O não sonhar ou sonhar pequeno virou comum. Não vou dizer normal, porque nem sempre o que é comum é normal. Faço questão sempre de diferenciar isso aqui. A violência na escola hoje é comum, mas ela é normal? Nunca. O adoecimento dos docentes é comum, mas é normal? Não, nunca. Não podemos normalizar as coisas só porque elas são comuns. Comum quer dizer de corriqueiro, de acontece muito.
Mas essa é uma preocupação que tem acontecido. E o que é que você gosta de lembrar, falando aí do seu protagonismo como professora, tem feito para alimentar ou até resgatar esses sonhos, assim? O que é que você fez na sua carreira ou tem feito que fala assim, isso aqui eu levo comigo, que orgulho ter levado isso comigo. É mostrar possibilidades. E às vezes as possibilidades elas estão muito próximas, né? Mas nós vivemos hoje uma sociedade muito imediatista. Então, assim, a internet, as redes sociais, as IAs, nos fornece tudo muito rápido. E os nossos estudantes também estão nesse caminho. Então, mostrar possibilidades. Tem algo que eu trabalho e que os meus alunos ficam loucos, mas depois essas loucuras, assim, elas se revertem em coisas muito boas, que é permitir que eles inventem trabalhos. Então, por exemplo, a gente que trabalha com educação básica, isso acontece na faculdade também. A gente tem temas para trabalhos, né? Então, ó, vamos fazer um trabalho sobre tal tema. E acabou. E aí eles falam, tá, mas o que que a gente vai fazer? Eu falei, olha, vocês escolhem. Mas eu não quero que vocês apresentem seminário, eu não quero que vocês apresentem cartaz, eu não quero que vocês me entreguem papel. E aí eles falam, já que acabou, não tem mais o que fazer. Só tem essas três coisas, trabalhos só são assim. E aí, esse permitir possibilidades, que eles ficam doidos, eles falam: caramba, eu não sei o que eu vou fazer, essa professora é doida, o que ela vai fazer, como é que eu vou fazer esse trabalho, como é que eu vou apresentar isso? E começa, sabe, a sair da mesmice, a sair daquilo que entrega rapidamente e começa a pensar. Então, assim, quando eu digo que é mostrar possibilidades, muitas vezes induzi-los ou permitir que eles passem por um caminho que eles nunca pensaram em passar, que é pensar para resolver e não receber pronto. Né? E essa semana aconteceu isso. Numa turma de 9º ano, um aluno falou assim, professora, olha, a gente precisa conversar porque o seu tipo de trabalho não dá para ser feito. Todos os professores sempre querem trabalho escrito, querem cartaz, e você não quer isso. Aí eu falei, então, desde que eu era da sua idade, eu também tinha que entregar trabalhos assim. Aquelas cartolinas que a gente fica 2 horas, 3 horas fazendo, e quando acaba o trabalho a gente joga fora. Aquelas maquetes que a gente gasta dinheiro e joga fora. Os Muitas pais vezes é ficam a mãe revoltados. sobra para a mãe. As mães ainda, inclusive, chovem reclamando na escola, né? É um tipo de reclamação. Pedem para as mães às 10 da noite de domingo para apresentar na segunda, né? E aí, quando eu conversei com ele, ele falou: mas o que a gente vai fazer? Eu falei: vamos pensar, vamos organizar. E o trabalho está sendo feito, eles acharam lá um caminho e vão montar o trabalho. Então, fica assim. A ideia de o que fazer para essa criança, esse adolescente, ou esse adulto mesmo, né? Verificar, é mostrar possibilidades, é trazer outros caminhos, né? Igual esse mapa que está aí no fundo, onde você está, é mostrar que esse aí é o limite. A gente tem essas possibilidades aí. E que se ontem a gente só. Ontem, né? Metaforicamente falando, se ontem a gente só podia chegar a um desses lugares aí que está atrás de você através dos meios de transporte, hoje a gente pode chegar num teclado. A gente Exato. pode está acontecendo a partir de um teclado. A gente Exato. pode caminhar nessas ruas teclando. Então, assim, essas possibilidades também que muitos professores veem como ameaças à educação, e a gente sabe que existe sim, né, um lado bem ameaçador da internet, um lado muito cruel, muito complicado e que é muito difícil e que, infelizmente, nós não estamos sendo preparados para lidar com isso, mas nós estamos aprendendo assim, na força, na coragem. Mas existe também um lado que a gente precisa entender que aquela frase, não, mas na minha época era diferente, não, né? A sua época é agora. Época é agora. Você está vivendo, você está aqui. Você precisa também contar com essa tecnologia, porque não existe um mundo onde a tecnologia vai deixar de existir daqui a pouco.
Não. Muito pelo contrário, ela vai se modificando. E a educação, ela não fez esse caminho, né? Ela não está fazendo esse caminho. Quando esse caminho da tecnologia está sendo feito pela educação, está sendo feito, às vezes, por grandes empresas, que são conglomerados, que absorvem muitos modelos da educação. Então, mostrar possibilidades, mostrar que é possível caminhar... Uma possibilidade de si, né? Trabalhar o autoconhecimento para buscar em si, no seu entorno, nas suas relações imediatas ali, no seu campo de atuação, na sua família, em casa, nas suas próprias ideias. É uma expansão de si, né? De si mesmo. E ver que é possível. É, isso aí, com certeza. Jaqueline, gente, eu amei essa entrevista. Muito obrigada por mostrar para a gente aqui todo o seu protagonismo como professora. Não me restou assim nenhuma dúvida que os seus alunos devem ficar encantados pela sua aula. E muito obrigada, em nome, acho que em meu nome, em nome de vários pesquisadores ou de outros educadores que se preocupam com o por dentro da educação, com quem está carregando o piano, pelo seu trabalho. Muito, muito obrigada. É um prazer ter você aqui. O seu podcast está sendo gravado e ele vai ao ar e vai ficar disponível no YouTube, então em breve compartilhe o link. Vou pedir também indicações para você, para que você nos indique outros professores que marcaram a sua trajetória positivamente, que você acha que merece estar aqui, para que a gente entre em contato. Muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Ai, Mário, olha, eu quero agradecer muito por essa oportunidade, e quero deixar um recado assim para os meus colegas, né? Se eu puder, que é possível um mundo diferente, é difícil, a gente vai batalhar para caramba, talvez a gente não consiga alcançar ainda em vida, mas a gente não deve pensar, né, no que, vamos deixar para os nossos, né, futuros professores. Mas, assim, vamos fazer esse caminho, né? É um caminho que ele é todo de pedrinhas e cada um vai colocando a sua pedrinha, cada um vai organizando o seu caminho, cada um vai melhorando o seu espaço. E esse esperançar que a educação tanto fala é parte do que a gente precisa fazer. Então, assim, muito obrigada por essa oportunidade. Estou disponível aí, o Instagram está aí. Se algum professor, professora quiser conversar, fique à vontade. Amo falar sobre educação, amo falar sobre relações étnico-raciais e ser protagonista num mundo onde hoje a invisibilidade é muito presente é uma honra. Então, assim, muito obrigada por essa oportunidade, tá? Eu que agradeço e até breve. Até breve, viu? Vamos continuar com esse contato. Muito obrigada. Bom, mais uma edição do podcast Professores Protagonistas no ar. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Se você quiser contar a sua história, sua trajetória na educação aqui no podcast, mande um e-mail para contato@educaçãoemocional ou entre em contato pelo Instagram, @portal Educação Emocional. Vai lá no link da bio, tem a descrição, ou manda um WhatsApp para a gente. Nós queremos ouvir histórias de professores de todo o Brasil. Eu sou Mariana Arantes, muito prazer, e eu espero vocês no próximo episódio. Muito, 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 muito obrigada por tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Até breve.